paz, igreja. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor por mais esse dia. Eu saúdo a amada igreja do Senhor reunida aqui nessa live com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo a meu querido pastor Carlos André aqui no Face, meus amados que estão entrando aqui pelo Instagram, o reverendo Jorge Damasceno lá direto de Norwich, Inglaterra, seja bem-vindo, é uma honra te ter aqui, pastor Lia Lima, Rosiane Rosa, Vitor Amorim, o homem que está dando uma repaginada nas mídias sociais aqui da nossa igreja, né? Deus abençoe você, Vitor. Amém? Nós estamos hoje aqui retornando aos nossos estudos e nós terminamos falando na quinta-feira sobre o ministério quíntuplo. E nós falamos sobre profetas e fizemos a diferença entre o ministério profético, descrito em Efésios 4, de 7 a 14, e o dom profético, que é o que está escrito em 1 Coríntios, o capítulo 12, versos de 8 a 10. E nós vamos dar continuidade hoje, terça-feira, dia 19 de maio, sobre o evangelista, né? Sobre o ministério de evangelista, como é importante isso. Então eu quero começar fazendo uma oração ao Senhor, eu quero começar fazendo uma oração nesse momento ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, a minha vida e esse tempo, amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de juntos transmitirmos a Tua palavra e de juntos estarmos aqui para, ó Deus, aprendermos mais de Ti e sobre Ti. Bendito seja o nome de Jesus, Senhor, por essa oportunidade de crescimento. Que assim seja com as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o texto que se encontra em Efésios, o capítulo 4, pega a sua Bíblia, se você pode, e vamos ler os versos 7 ao verso 14, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração. Que bênção poder receber essa instrução da palavra do Senhor. Que bênção poder receber essa orientação acerca
do que o Senhor Jesus derramou como riqueza para a igreja. É importante a gente entender que Deus deu homens com ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres à igreja, com o objetivo de aperfeiçoar os santos, de fazer com que os santos cheguem até a estatura de um homem completo e chegue ao entendimento de maturidade da palavra de Deus, a ponto de não serem enganados pelos homens com as suas astúcias que levam ao engano e por ventos de doutrina que são doutrinas erradas. Então nós abordamos sobre o apóstolo, sobre o profeta, e hoje nós vamos falar sobre o evangelista, sobre a pessoa que exerce o ministério de evangelista na igreja. Por quê? Porque o dom ministerial do evangelista é a capacidade dada por Deus a alguns membros do corpo de Cristo, para expor o evangelho de tal forma aos não cristãos, com o objetivo e que faz com que esses não cristãos aceitem a Cristo e se tornem discípulos e membros responsáveis do corpo de Cristo, e também treinar a igreja para que ela desenvolva o ministério da reconciliação. Essas são as duas funções do evangelista. O evangelista, ele leva a palavra de Cristo de tal forma que faz com que os não cristãos entreguem as suas vidas a Jesus, e esse evangelista também treina a igreja em um ministério que Deus concedeu à igreja, que é o ministério da reconciliação. Então é importante salientar algumas coisas aqui, porque alguém pode dizer assim: pastor, eu não tenho um dom de evangelista, então eu não preciso evangelizar, o meu dom é outro. A grande questão é que todo crente verdadeiro, ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Atos, o capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, quando estava para ser assunto aos céus, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Então todos nós que temos o Espírito Santo, temos a obrigação, o dever, a responsabilidade de sermos testemunhas de Cristo, através daquilo que fazemos, através daquilo que falamos, e através da nossa vida, que antes era de uma forma e hoje é de outra forma. Nós evangelizamos sim as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, mesmo aqueles que não têm esse dom espiritual, ministerial, de ser um evangelista nato, né? Porque todo crente, ele precisa estar pronto para compartilhar sua fé. Aí eu te faço uma pergunta no início dessa ministração: você tem feito isso? Você tem compartilhado a sua fé? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe dá para falar do amor de Jesus? Não é a sua obrigação não é convencer a pessoa, mas a sua obrigação é transmitir Jesus pela vida e pela fala, ok? Acerca do que ele é, do que ele fez e do que ele tem feito na sua vida, até porque o que você viveu e o seu testemunho vai ser benéfico para muitas pessoas que precisam ouvir o que você tem a falar sobre o Senhor Jesus Cristo. E todo crente precisa estar preparado para compartilhar sua fé com os incrédulos. A pergunta que eu te faço de novo, uma outra pergunta que eu te faço é: você já teve o privilégio, a alegria de conduzir alguém a Jesus Cristo? Porque se você não teve, você precisa pedir a Deus essa graça, porque é muito bom você poder falar do amor de Jesus para as pessoas, e você ganhar aquela pessoa para Cristo, e você se tornar um pai ou uma mãe espiritual daquela pessoa, conduzindo-a até aquele momento em que ela vai começar a caminhar com suas próprias pernas, e ela vai poder fazer isso também com outras pessoas, né? O que é interessante entender é que, apesar de que todos nós temos
essa obrigatoriedade de sermos testemunhas, de proclamarmos o Evangelho, de falarmos de Cristo, de levarmos pessoas a Jesus, nem todos os crentes receberam o dom de evangelista, né? Quem tem esse dom de evangelista tem a habilidade sobrenatural dada por Deus para conduzir pessoas não crentes a Cristo, pois esse dom ele é primário na igreja e ele visa o crescimento da igreja. Então nós vamos ver alguns textos bíblicos aqui que nos mostram a efetividade desse dom na vida das pessoas. Efésios 4:11, que foi o texto que nós acabamos de ler, diz assim: e ele mesmo deu uns para. Ele mesmo deu à igreja uns para. Apóstolos, profetas, aí entra aqui no nosso texto hoje. Evangelistas. Que bênção, né? Vale salientar aqui que o Senhor Jesus não deu igreja a esses homens. Então, nós não podemos nos sentir donos da igreja, mas o Senhor Jesus deu esses homens à igreja. Por igreja, subentende-se corpo local, né? Cada corpo local, o Senhor Jesus equipou com homens com essa habilidade de serem evangelistas. E isso é importante da gente entender, que eles estão ali na igreja, não como donos, nem para se sentirem os donos da igreja, mas eles estão ali na igreja para servirem a igreja que pertence a Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Existe uma explicação muito importante aqui, um princípio muito importante aqui, que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo. Ele diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que é que Paulo está orientando aqui a Timóteo? Está orientando, primeiro, a ele ser sóbrio, ou seja, uma pessoa em tudo vigilante e consciente, sofrer as aflições do ministério, porque ministério é aflição. Não entre para nenhum ministério achando que você não vai sofrer. Você tem que entender que faz parte do ministério de Cristo a aflição, o sofrimento, as angústias por causa do ministério. Aí ele diz: faz a obra de um evangelista. Ele está falando aqui para quem? Ele está falando para um pastor, para alguém que pastoreava a igreja de Éfeso. E nesse contexto aqui, Paulo está dizendo então que um pastor também pode exercer o trabalho de um evangelista, mesmo não tendo o dom de evangelista. Porque as pessoas podem dizer assim: ah, pastor, o meu dom é outro, eu sou pastor. Eu mesmo, eu digo para você, eu me identifico aqui com dois desses ministérios quíntuplos. Eu sou pastor apacentador, eu sou pastor de ovelhas, eu não sou profeta, no que diz respeito, eu não tenho esse ministério profético, eu não sou missionário, eu não sou daqueles que andam por aí pregando em cada canto, que não é errado isso, mas eu não sou desse. Inclusive eu reluto muito quando eu vou pregar em alguma igreja, porque eu não gosto de sair da igreja onde eu sou pastor, mas algumas igrejas que eu tenho um carinho especial, quando me convidam e marcam com o tempo oportuno, eu vou, mas eu me identifico com o ministério pastoral e com o de mestre. Eu gosto de ver as coisas, descobrir coisas e transmiti-las de uma forma que as pessoas que estão me ouvindo aprendam e cresçam. Eu me esmero para isso. Agora, Paulo está dizendo aqui que um pastor também pode e deve e precisa fazer o trabalho de um evangelista, mesmo ele não tendo o ministério de evangelista. Você dá para entender aqui o que Paulo está ensinando? Atos capítulo 8, versículo 5 a 6. Diz assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Aí você vai entender quem é esse Filipe aqui em Atos 21, versículo 8. Quando Atos 21, 8 diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Um dos 7 quê? Que 7? Atos capítulo 6. Quando as viúvas helenistas,
elas começam a se queixar de que a igreja servia as mesas das judeias, né? E das judias nascidas lá em Israel, mas que deixavam as judias helenistas, como é que se diz? Sem um serviço, sem administração. Aí Pedro diz assim: escolhendo entre vós sete homens. Aí ele dá as qualidades desses homens. E a Bíblia diz que Estevão, Felipe, Nicanor, Próporo, Nicolau e outros 2 homens que formaram os 7 diáconos na igreja primitiva, foram eleitos pela igreja. E aqui a Bíblia diz que esse Felipe, um dos 7, diácono, era evangelista, me mostrando que o que exercemos na igreja são funções. Você pode ser diácono e ao mesmo tempo exercer a função de um evangelista, ou ter o dom ministerial do evangelista. Isso em nada dificulta o nosso trabalho, a nossa compreensão. Você pode exercer 2, 3 ministérios, se Deus concedeu para você essa graça. Então é muito importante entender que esse homem aqui era um diácono, mas ele fazia o trabalho de evangelista. Ele levou o evangelho a Samaria. E não somente isso, o Filipe, ele tinha uma capacidade enorme de ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha, você que anuncia a paz, que paz? A paz entre Deus e o homem. Romanos 5:1, que diz que ele selou a paz conosco, né, em Cristo Jesus. Você que anuncia coisas boas. O que é evangelizar, pastor? É anunciar coisas boas, é anunciar que Jesus Cristo morreu por nós e que ele quer salvar o homem, que o homem agora não tem o porquê se perder, mas ele pode entregar a vida a Jesus. Então a Bíblia diz que os seus pés são formosos, né? Seus pés são formosos, os pés de um evangelista e de quem faz o trabalho de um evangelista no hospital, na prisão, no presídio, na rua, na escola, na vizinhança. Essas pessoas são chamadas de pés formosos, porque anunciam coisas boas. A palavra grega traduzida por evangelista é euangelistes. E essa euangelistes significa literalmente um bom mensageiro, um mensageiro do bem ou boas novas. É de onde vem a palavra evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Essa palavra era utilizada quando os arautos queriam trazer alguma notícia do rei, do imperador de Roma. Então eles usavam a palavra evangelho do rei de Roma. A igreja então pega esse termo e traz para o seu contexto. Por quê? Porque quando os anjos aparecem aos pastores, ele diz assim: eis que vos trago boas novas, o evangelho, eis que vos trago o evangelho, que servirá de alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus, o Messias. Então, os cristãos, a igreja primitiva pega então essa palavra e começa a dizer o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas do evangelho, ou seja, as boas novas das boas novas. Então, desde o início, essa palavra ela é usada em referência àqueles que pregavam o evangelho, são os evangelistas, os anunciadores das boas novas. E quais são as boas novas? Arrependei-vos e crede, porque vos é chegado o reino dos céus. Glória a Deus por isso. E nós temos, irmãos, um privilégio de fazermos esse trabalho de evangelista. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos, eles queriam fazer esse trabalho e Deus não permitiu com que os anjos anunciassem o evangelho. Eles falam, obviamente, do caminho
E você pode ler isso em Atos dos Apóstolos. Mas, inclusive, na casa de Cornélio aparece um anjo. E o anjo não prega o evangelho para Cornélio. Ele diz: envie homens para buscar Pedro, que se encontra na casa de Simão, o curtidor. E ele vos anunciará tudo o que você precisa saber. O que significa isso? Que Deus deu a mim e a você essa prerrogativa, esse privilégio, essa bênção, e capacitou talvez alguns de vocês que estão aí do outro lado me assistindo a serem de fato alguém que vai exercer o ministério de evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse sentido de anunciar as boas novas, os apóstolos também, eles foram evangelistas. Por quê? Porque apesar deles não serem de fato evangelistas, com o ministério de evangelista, mas eles faziam várias outras coisas, eles também cumpriam com esse ministério de evangelista. Mas havia aqueles cujo ministério era totalmente voltados a pregar o evangelho para trazer a oportunidade de salvação aos não salvos. E Filipe, que foi nomeado junto com Estevão como um dos 7 diáconos em Jerusalém, é um exemplo que temos desse ministério no Novo Testamento. Você vê em Atos 8, a Bíblia diz que o Filipe, ele desce pregando o evangelho e ele chega a Samaria e muitas pessoas se convertem, inclusive Simão, o mágico, um homem que enganava muitas pessoas, ele ouviu a palavra de Deus, ele viu os sinais que o Filipe realizava e ele então se batizou, ele creu, a Bíblia diz que ele creu e se batizou. Mas você vê que também no próprio Atos, o capítulo 8, quando você desce mais a leitura, você vê que Filipe, ele ouve o Espírito Santo. Aí a gente vê a necessidade que um evangelista e que nós temos que ter, que é a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de ter o discernimento do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele manda o Filipe ir até um determinado local onde estava numa carruagem um eunuco etíope, que era responsável pelas finanças da rainha Candace, e ele estava lendo o texto de Isaías que falava sobre o Senhor Jesus, né? Sobre o Messias, e ele lia em voz alta. Então, quando ele chega perto da carruagem, o Espírito Santo diz: aproxime-se, Filipe, dessa carruagem. Olha como é importante você perceber os momentos, as oportunidades que o Senhor te dá para que você pegue, sabe, essa oportunidade e entre com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Aí Filipe perguntou: entendes o que leis? O que significa? O evangelista é aquele que traz luz às pessoas não cristãs que estão lendo a palavra e não conseguem compreender. Porque a maioria das pessoas que não estão na igreja e que leem a palavra de Deus, elas não conseguem compreender, elas não têm luz. Mas você, como um evangelista nato, ou como alguém que exerce a função de evangelista, você é um instrumento para trazer clarificação àquelas pessoas. A Bíblia diz que o eunuco diz assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Acerca de quem ele está falando nesse texto aqui? Dele mesmo? De algum outro? De quem? Aí Filipe começou a falar de Jesus. Olha as oportunidades aí. Porque o Espírito Santo, ele já deixou o campo branco para a ceifa. O que está faltando são ceifadores, evangelistas para ceifar, né? Príncipes e princesas do Senhor que ainda estão lá fora. E que bênção esse trabalho, que é o trabalho do evangelista. E aí a gente aprende uma coisa que é muito importante: a necessidade de comunhão com o Espírito Santo, de sensibilidade à sua voz e aproveitar as oportunidades que são concedidas, porque o resto quem vai fazer é o Espírito Santo. Abrir os olhos, abrir o entendimento, trazer a luz e trazer convencimento ao homem da justiça, do juízo e do pecado, ou do pecado, da justiça e do juízo. E você pode ser esse instrumento. Aí eu te pergunto, eu quero que você me responda: você já teve a oportunidade de levar alguém até os pés de Jesus Cristo? Se você teve, escreva aqui: pastor, já tive. Que honra. Já teve a oportunidade de cuidar de alguém? Que bênção. Porque uma coisa que é importante salientar
é que, se você for perguntar, e eu pergunto para você isso agora, inclusive eu quero que você me responda nos comentários, e se você for perguntar às pessoas que são cristãs e que você conhece, se você perguntar para elas, através de que ou de quem elas foram salvas, alcançadas, se através de um programa de rádio, de televisão, que pregava o evangelho, ou se através de um relacionamento pessoal. Observe que eu entendo o valor desses meios de comunicação, de rádio, de televisão, da mídia social. Inclusive, eu testemunhei aqui a minha esposa, através da mídia social, sendo instrumento para reconciliação de pessoas. Minha esposa foi instrumento aqui de pessoas que estavam afastadas, se reconciliaram. Eu tenho visto pastores que estão, através das mídias sociais, ganhando almas para Cristo, vidas se reconciliando nesse tempo de pandemia. Mas 95% das pessoas que estão hoje aos pés de Jesus, elas foram alcançadas por intermédio de alguém que lhes falou de Jesus, alguém que teve um contato pessoal, alguém que travou uma relação pessoal. Talvez você foi esse alguém, eu também fui assim. Eu fui alcançado dessa forma. Eu tinha 11 anos de idade, quando eu mexendo nas coisas do meu irmão mais velho, eu descobri uma Bíblia pequena, e eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu não entendia nada, mas eu comecei a ler a Bíblia, eu li escondido. Eu me lembro de um dia que a minha mãe me viu com aquela Bíblia, e ela disse: menino, você quer ficar maluco? Eu disse: por quê, minha mãe? Quem lê essa Bíblia de crente fica maluco. Você quer ler a Bíblia? Se quer. Ela pegou e me deu aquela Bíblia enorme que vinha com as enciclopédias. Você lembra daquela Bíblia? Enorme mesmo, enorme. Aí eu comecei a ler naquela Bíblia. E eu me lembro de um dia que eu tinha já 13 anos de idade. Meu pai comprou a enciclopédia Barça. E com a enciclopédia Barça veio uma Bíblia de presente, daquelas enormes. E quando eu soube disso, eu parei de jogar bola, eu fui para casa, tomei banho, todo feliz, peguei a Bíblia, deitei no chão, comecei a ler aquela Bíblia, que eu gostava de ver as figuras dos anjos, né, dos santos que estavam ali naquela Bíblia. E eu fui para Apocalipse. E eu comecei a ler Apocalipse. Eu comecei a ler falando sobre os ímpios, sobre os gentios. Eu dizia: meu Deus, eu sou ímpio, eu sou gentil, o que é que eu sou? Eu não sei o que eu sou. E eu não entendia. Até que um dia, um cara que andava comigo na adolescência, ele se converteu ao evangelho e ele começou a falar de Jesus para mim. E aí, eu me lembro que eu ganhei uma Bíblia de bolso. Você se lembra daquela Bíblia dos Gideões Internacionais? No final daquela Bíblia tem uma oração de confissão. Eu fiz aquela oração e eu escrevi o meu nome e coloquei a data. Foi no ano de 84. Mas eu não entendia nada de nada. Não entendia nada de nada. Até que chegou alguém que fez o trabalho de evangelista e me ceifou para Cristo. Essa pessoa falou de Jesus, me levou para a igreja. E eu, naquele dia, aliás, uma congregação pequena, naquela congregação, na casa da irmã Eliana, eu levantei minha mão, aceitei Jesus dia 15 de agosto de 84. Você lembra o dia que você se converteu? Coloca aí no comentário: pastor, me converti no dia X. Esse foi o dia mais importante da sua vida. O dia que você nasceu de novo. Bendito seja o Senhor por isso. Então, analise bem. Se você entende que isso que eu estou falando é uma verdade, que 95% das pessoas que você conhece, e provavelmente você, assim como eu, que fomos ganhos por pessoas, por um relacionamento interpessoal, você vai entender que o trabalho do evangelista é um trabalho duplo. Qual é o primeiro trabalho dele, pastor? De que ele foi chamado e capacitado por Deus para trabalhar com os não crentes, ganhá-los para Jesus Cristo, trazê-los para a igreja, para serem discipulados por pastores, apacentadores e por discipuladores. E o segundo trabalho do evangelista é que ele tem a responsabilidade principal de equipar os santos para fazer o trabalho do ministério, treinar os crentes para que esses trabalhos, testemunhando,
para que eles trabalhem testemunhando e ganhando para Jesus Cristo as pessoas do seu círculo de amizade. O evangelista, o que tem o dom do ministério, o ministério do evangelista, ele tem por obrigação equipar. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo deu uns para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que o evangelista, ele tem a função também de treinar e equipar os crentes da igreja em como aproveitar as oportunidades para transmitir sobre Jesus, aproveitar o seu círculo de amizade. Por quê? Porque às vezes pensamos que o evangelista foi dado para trabalhar somente para os perdidos, mas a Bíblia diz que Deus deu ao evangelista a responsabilidade de falar à igreja. Falar à igreja, o que o evangelista faz não é falar sobre salvação, porque subentende-se que na igreja, a igreja é composta de crentes que são salvos, mas é falar sobre como levar a palavra e treinar essas pessoas. Você é um evangelista. Se você é um evangelista, você tem feito isso. Você tem ensinado as pessoas a aprenderem como levar essa palavra de Deus. E isso é importante, é muito importante. Ok? Então você observa que a Bíblia fala que esse ministério foi dado para capacitar, treinar os crentes para que esses desempenhem o ministério de cada um, que é o ministério que o Senhor nos deu, chamado Ministério da Reconciliação. Analise bem, toda a palavra do Novo Testamento é sobre reconciliação. E Deus deu para toda a sua igreja esse ministério. É como que se Deus, através de nós, ele clamasse, ele gritasse ao homem que se reconcilie com ele. E ele grita através de nós. Se eu me calo, o homem não ouve o grito de Deus, o clamor de Deus sobre reconciliação. Então preste bem atenção. O evangelista, ele deve treinar para que eles desenvolvam o ministério da reconciliação. Pastor, com base em quê o senhor está falando isso? Em 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Quando a Bíblia diz que todas as coisas provêm de Deus, mas que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos. Paulo está falando aqui no plural. Paulo está dizendo assim, de sorte que eu sou. Ele usava essa palavra no singular quando ele dizia assim, eu sou apóstolo de Cristo, escolhido por ele, para levar o evangelho aos gentios. Enquanto Pedro é o apóstolo da circuncisão, eu sou apóstolo da incircuncisão. Paulo, ele usa o singular para falar isso. Mas aqui Paulo está falando o quê? De sorte que somos. Quem que somos? Eu e você. E toda a igreja. Somos embaixadores. O que é um embaixador? Um representante de um reino, de uma terra distante naquele local. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Embaixada Americana. O que significa a Embaixada Americana? Que aquele local ali é um terreno, é um território com leis americanas e que aquele embaixador é um representante do governo americano no país brasileiro. Nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos embaixadores de e por Cristo. Estamos aqui representando o reino de Deus em uma terra estranha, em uma terra alheia à nossa, mas somos embaixadores. E a Bíblia diz que como se Deus por nós exortasse ou rogasse. O que é que Deus exorta através de nós como seus embaixadores? Nós exortamos as pessoas para que se reconciliem com Cristo. As pessoas que estão em rebelião hoje contra Deus são pessoas que precisam se reconciliar com Jesus. E a responsabilidade de levar essa palavra de reconciliação é minha e é sua. Aí Paulo termina o texto dizendo assim,
Rogamo-vos, pois, olha o que ele diz, eu te imploro, eu imploro a você, que por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós rogamos isso às pessoas, que elas se reconciliem. Esse é o trabalho do ministério evangelista e da capacidade de cada crente de ser um evangelista, mesmo que não tenha esse ministério, de falar, de anunciar a palavra da reconciliação. Aí a pergunta que eu te faço é, você tem feito isso? Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem levado folhetos, sabe, para as pessoas? Você tem usado momentos que são momentos assim, oportunos. Esse momento que nós vivemos é um momento extremamente oportuno para falarmos de Jesus para as pessoas. E eu vou te dar um conselho aqui como pastor. Em nome de Jesus, meu amado irmão, se você está nesse tempo temendo, com receio, não fique falando disso para quem é da sua família e não conhece a Jesus. Eu estou tão receosa também. Eu estou temendo, meu Deus, o que vai ser? Pelo amor de Deus, você tem que passar para essas pessoas que há uma esperança, que você está depositando a sua fé nessa esperança, nessa confiança, de que mesmo em meio ao caos do confinamento aqui em Maceió, nós estamos em vésperas de um lockdown. Se você não sabe, fique sabendo disso. E eu não sei se vai ser só em Maceió ou em algumas cidades aqui metropolitanas ou se em todo o estado, mas nós estamos em vias de termos um lockdown, que é isso, fechar tudo. Porque algumas coisas ainda funcionam. E você, meu Deus, como é que eu estou apavorada? Você é um crente, você não pode falar isso para quem não é crente. Você tem que levar para essas pessoas uma palavra de esperança. E aproveitar que essas pessoas estão vendo em você uma fé inabalável. E você então aproveitar essa oportunidade para orar por essa pessoa. Já que a maioria delas estão temendo de quê? Temendo de quê? Temendo de que elas adoeçam, de que seus parentes adoeçam, de que elas não tenham o que comer amanhã. Elas estão fragilizadas. E o homem, quando está fragilizado, ele está aberto para receber apoio e ouvir a palavra. Então você tem que fazer o trabalho de evangelista. Falar de um Deus que é cuidadoso, que é zeloso, que tem demonstrado esse carinho, esse cuidado e que através disso quer salvar essas pessoas. Você precisa ter esse discernimento. Você precisa usar suas redes sociais como um meio também de evangelismo. Você não pode ficar falando do pavor que você está sentindo. Olha, eu recebi uma repreensão de Deus. E Deus usou minha mulher e alguns amigos meus, inclusive, semana passada, Deus usou a pessoa que está agora responsável pela mídia da igreja, que é o Vitor, para me exortar mais uma vez. Eu sou pastor, mas eu sou exortado também. Por quê? Porque eu batia muito pesado na política. Todos que me conhecem sabem o meu viés político e a minha defesa pelo nosso presidente. Não que eu deixei de apoiá-lo, mas eu passei a entender que a minha principal vocação não era essa, mas era de levar através das redes sociais. Eu hoje estou descobrindo o poder da rede social e eu estou descobrindo como eu devo usar com sabedoria para falar de Jesus e levar esperança às pessoas, inclusive para os opositores do governo, que são pessoas que Jesus também morreu por elas e as ama. Então eu preciso ter esse discernimento. E minha mulher sempre batia pesado em mim. Você está errado, você está errado. E eu, que nada, você está pensando contra, não sei o quê. Eu endureci o coração, mas aqui está um homem e ela sabe disso, ela está aqui perto de mim. Ela sabe disso, que eu tenho lutado para mudar e eu estou evitando bater de frente porque eu não fui chamado para isso. Semana passada o Vitor falou para mim: pastor, é bom que o senhor evite. Eu disse: Vitor, vai ser uma tentação, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. E tem uma semana que eu não posto nada. O dedo coça, mas eu tenho que falar dessas boas novas. E você também tem que falar dessas boas novas. Minha mulher passou por mim aqui, levantou a mão, dando aleluia. Então, nós temos que fazer o trabalho de evangelista. O trabalho de evangelista tem a ver com o ministério da reconciliação. Primeiro, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu vi muitos crentes ficando alegres quando souberam que o governador de Pernambuco ficou com Covid-19 e eu me assustei com isso. Celebraram, se alegraram. Isso está errado.
Isso está errado, você não pode se alegrar com isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem no sofrimento. Mas esse momento é um momento para transformação, e você vai ser o canal, através das suas redes sociais, através da sua vida, do seu testemunho pessoal, de que Jesus pode transformar pessoas. E o que é o Ministério da Reconciliação, pastor? É o serviço de cada crente em estabelecer a paz entre o homem e Deus. É o serviço de levar as pessoas à salvação através de Jesus Cristo. Nós que somos santos do Senhor, temos que aprender não só que eles são salvos, mas que eles têm também o ministério da reconciliação. Você que está me ouvindo hoje aqui, Deus deu para você o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação requer que você abra a boca para falar e exerça o trabalho de um evangelista, mesmo não sendo um evangelista com ministério de evangelista. Você compreende o que eu estou falando aqui? Vocês precisam anunciar que os homens devem reconciliar com Deus, que o homem pecador precisa se reconciliar com Deus. Por quê, pastor? Porque o evangelista, o que tem o ministério e o que exerce o trabalho de um evangelista, mesmo não tendo ministério, traz revelação de Jesus como Salvador e inspira os crentes a ganhar as almas. Ele ministra, ele treina os santos, aperfeiçoa-os para a obra do ministério da reconciliação. Isso significa aqui o quê? Capacitar, treinar, desenvolver. E como é importante você entender isso? Lucas capítulo 4 diz que Jesus entrou numa sinagoga e ele pegou um rolo, um pergaminho, e ele abriu em Isaías, no texto que diz que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, para pregar boas novas, para pregar o Evangelho aos contritos de coração, aos quebrantados de espírito, e anunciar-lhes o ano aceitável do Senhor. Só que você, quando vai em Isaías também diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, ele não continua a leitura. Ele chega nesse texto onde diz o dia aceitável do Senhor, e ele para a leitura e diz: hoje se cumpre essa profecia entre vós. Por quê? Porque nós estamos no ano de pregar sobre o dia aceitável do Senhor. Não vamos deixar de falar sobre o dia da vingança, mas a pregação é o dia aceitável do Senhor. Que obviamente quando nós pregamos todo o conselho de Cristo, nós falamos, óbvio, sobre o dia da vingança do nosso Deus, mas nós estamos nesse dia. Que dia, pastor? É o tempo oportuno para o homem ser salvo, porque esse tempo vai passar e a oportunidade vai cessar. Então esse é o tempo oportuno para falarmos e usarmos com sabedoria os meios que Deus nos deu para alcançarmos pessoas. Alcançarmos pessoas através de uma palavra bíblica, cristocêntrica, que fale de Jesus Cristo, que leve as pessoas a se renderem aos pés de Jesus. Por isso que o ministério de evangelista é necessário para aperfeiçoar os santos, porque ele é responsável em ajudar os crentes. O evangelista tem, assim como os outros 4 ministérios, vamos falar ainda essa semana sobre outros 2 ministérios, que é o de profetas, de pastores e mestres. Ele tem, assim como os outros 4 ministérios, o ofício de construtor. O evangelista, ele é um construtor. Deus o estabeleceu na igreja para que ele fosse assim necessário para a construção do templo. Não é templo, espaço físico, mas templo. Você, habitação de Deus. Você é um templo, habitação de Deus. Então Deus quer que você, como templo, seja edificado da maneira correta. E o evangelista é um desses construtores que vai edificar a tua morada, a tua casa, como uma pessoa pronta para falar e anunciar as coisas do Senhor. A função especial do evangelista é, além de estar envolvido no trabalho de ganhar os perdidos para Cristo, é compartilhar com a igreja um amor pelo mundo perdido e uma paixão por encontrar os perdidos. E você precisa ter esse amor.
pedir a Deus esse amor, a fim de que você tenha esse ardor para encontrar os perdidos. Isso não é uma obrigação só do evangelista, é de todo aquele que é nascido de Deus. E esse amor significa renunciar a dias de descanso, descer até onde o Senhor quer que você desça. Eu tenho um testemunho aqui vivo de uma pessoa que tem esse ardor e esse amor. E toda vez que ela descia aquela comunidade, aquela grota, eu ia com ela para protegê-la. Mas eu dizia: Deus, eu ainda não amo esse povo o suficiente. Mas eu estou aqui, mas eu quero amar o suficiente para descer, não só por minha esposa, para protegê-la como marido. Eu, como marido dela, eu quero protegê-la. Mas eu quero descer para protegê-la, mas também amando esse povo. Então, peça a Deus isso. Se você entende que você não tem esse ardor, peça a Deus, seja sincero, como eu fui e tenho sido. O meu ardor é por cuidar de quem está perto. Eu amo ensinar e eu sou aquele pastor que gosta de estar junto. Minha mulher não é pastora. Então eu fico invocado quando pastora Val, ela não é pastora. Primeiro, que o nosso ministério não aceita pastora. E segundo, porque minha mulher não é apacentadora. Não tem a paciência de apacentadora. Não, ela é evangelista. Ela não tem essa paciência que eu tenho. Então, eu quero dizer para você, eu tenho esse ardor, mas eu digo: Senhor, me dá ardor pelas almas perdidas, me dá paixão. Peça para Deus também isso. Peça para Deus esse ardor. Porque 95% das pessoas, conforme eu falei para você, elas são salvas através de um compartilhamento pessoal. A Bíblia diz que primeiro se faz o amigo, para depois esse amigo se tornar um irmão. Como é que se diz? Você se aproxima, ganha confiança, fala do amor de Jesus, e através de você, aquele amigo vai se tornar um irmão em Cristo. Provérbios 17 diz: em todo o tempo há um amigo, e na angústia se faz o irmão. Se uma igreja está crescendo em números, isso se deve ao testemunho do sucesso dos evangelistas na igreja hoje. E um dos elementos mais cruciais para fazer evangelismo é uma igreja encorajada por evangelistas. E com base nisso, enquanto eu preparava esse estudo no domingo e ontem, eu entendi que eu deveria estender um pouco mais um dia, onde eu estarei falando sobre a função do ministério quíntuplo, onde ensinaremos como evangelizar. Porque talvez você diga assim: pastor, eu até quero ser, eu até quero, pastor, eu até quero evangelizar, eu até quero falar de Jesus, mas eu não sei evangelizar, eu não sei como evangelizar. E eu quero amanhã então fazer uma live sobre isso. A nossa live de estudo vai ser como evangelizar, como chegar perto de alguém, como falar de Jesus, como aproveitar as oportunidades. E você vai vencer o seu medo, e você vai ser uma pessoa encorajada a fazer para e pelo Senhor esse trabalho de evangelista, de falar de Jesus, de usar o dom que Deus te deu, de usar o talento que Deus te concedeu, para você ganhar muitos, e você ser pai de multidões. Já pensou? Deus te fazer pai de multidões, bendito seja o nome do Senhor. Vou fazer de você um pescador de homens, e não mais de peixes. Eu tenho dito: Senhor, eu quero ser um pescador de almas. Torna-me um pescador de almas, me ajude a levar, a usar essa rede de tal forma que eu venha, ó Deus, a pescar 120 grandes peixes. Eu quero isso, eu quero essa graça de Deus sobre a minha vida. Eu sei que Deus me colocou para estar junto. Eu tenho paciência para estar, irmãos, eu ouço você. Eu converso com você a noite inteira se você precisar. Não por telefone, que eu não gosto. Por mensagem ou pessoalmente. Eu tenho ovelhas minhas. Pessoas que me consideram até hoje, mesmo não morando mais próximos de mim, que elas sabem que eu passei a noite com elas, aconselhando, orando, conversando, fazendo vigília de aconselhamento. Eu tenho prazer nisso. Eu gosto de estar junto, eu me realizo. Mas também quero me realizar em ganhar almas para Cristo.
E você deseja também ganhar almas para Cristo? Você deseja aprender como evangelizar? Se você deseja, levante a mãozinha assim e diga: pastor, eu desejo. Pastor, eu quero aprender. Pastor, eu preciso sair diferente desse confinamento. Eu preciso, quando tudo isso terminar, eu preciso falar desse Jesus que cuidou de mim nesse tempo. De mostrar para as pessoas o consolo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu preciso sair, pastor, das quatro paredes, ir para fora, e lá fora eu anunciar Jesus, porque eu sou o sal fora da panela. Você tem que ser esse sal fora da panela. Você precisa ser o sal. Eu digo fora da panela porque a gente muitas vezes pensa que o sal é para usar somente ali, né, no condimento, mas você tem que ser aquele sal fora da panela, aquele sal fora do saleiro. Você precisa, se você é cantora como a Elisama, cantar para ganhar almas para Jesus. Se você é um mestre, precisa ensinar para ganhar almas para Jesus. Se você é uma pessoa, seja lá qual for o dom que você tenha, você pode usar aquilo para ganhar almas para Jesus. E você precisa aprender esse princípio, porque você pode ser um homem sábio. A Bíblia diz que quem ganha um homem, uma alma perdida, e desvia do engano e do inferno, é um homem sábio. Quer ser sábio, ganhar almas para Jesus. E veja a sua igreja crescer. Mas não se sinta dono da ovelha, tá? Não se sinta dono das pessoas. Não queira que, minha ovelha, olha, eu não gosto de futebol. Não gosto também de futebol igual a mim. Eu não como feijão, também não como feijão. Eu não assisto televisão, então não assiste igual a mim. Não, você não foi chamado para isso. Foi chamado para ganhar. E se você não sabe cuidar, não tem paciência, você dê para quem tem essa paciência de cuidar. O seu pastor, o seu discipulador ou algum discipulador. Mas você precisa ser um evangelista. Mesmo não tendo esse ministério, você pode exercer e fazer o trabalho de evangelista e autenticar assim o ministério da reconciliação que Cristo deu para cada um de vocês. Você compreendeu essa palavra que foi ministrada hoje aqui? Você compreendeu esse estudo? Você tem alguma dúvida? Nós temos ainda 3 ou 4 minutos e eu quero responder algumas dúvidas suas e depois eu quero orar para que Deus lhe capacite e lhe dê ardor. Eu tenho feito essa oração porque eu reconheço esse ardor, essa paixão eu ainda não tenho, mas eu faço e quero ter. Meu ardor e minha paixão é cuidar das ovelhas de Jesus. Então você tem essa vontade, você se junta a mim em oração, amém? Se tem alguma dúvida para tirar, coloque aí, que nós vamos responder para você. Amém? Depois que terminar essa live, você pode ir na página da Igreja Batista Berseba no Face. E lá você pode continuar interagindo, mesmo após o término da live, porque eu posso te responder por lá. Porque diferente do Instagram, os comentários do Face, eles permanecem. Eu posso interagir, responder para você. Ok? Então nos ajude a divulgar as nossas páginas, tanto do meu Instagram pessoal, como do Instagram da Igreja Batista Berseba, como a página no Facebook da Igreja Batista Berseba, aqui na Serraria. Ok. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Se você já tem esse ardor, como a missionária, como a irmã Miriam é capelã, é uma mulher que tem esse ardor pela obra, né? Por levar a palavra aos perdidos. Se você tem, aleluia. Eu estou fixando aqui o comentário que a Elisama colocou, @Igreja Batista Berseba. Se você tem esse ardor, que Deus continue preservando esse ardor, te fazendo um ganhador de almas. Se você não tem, esse momento nós oramos juntos. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós falamos hoje a primeira parte desse estudo sobre evangelistas. Amanhã nós falaremos sobre como evangelizar. Deus, e eu peço a Ti, em nome de Jesus, que nos conceda a graça de realizarmos isso, de aprendermos isso. Eu estou sendo muito honesto diante de Ti. E o Senhor sabe que não há entre nós dois nenhum tipo de máscara. Eu sempre disse ao Senhor e continuo dizendo porque eu quero essa mudança no meu coração. Que eu quero amor pelos perdidos, eu quero ardor e paixão pelas almas perdidas. O Senhor sabe que todas as vezes que eu desci aquela grota era para cuidar do meu patrimônio,
daquilo que é meu, que era da minha mulher. E eu ia, amava aquelas pessoas, fazendo o trabalho de evangelista. Mas eu quero ardor no meu coração. Eu quero amor no meu coração por essas pessoas. Não só por essas pessoas, mas por qualquer pessoa perdida. O Senhor sabe que eu tenho um ardor pelas ovelhas. Eu amo cuidar. Eu tenho paciência de caminhar junto. Eu tenho paciência para tirar os carrapichos. Eu tenho paciência para receber até mesmo, Senhor, os coices que muitas ovelhas dão. As cabeçadas que dão. Mas eu preciso desse amor e eu peço a Ti, assim como eu também preciso. Aqueles que se identificaram comigo estão pedindo a Ti esta graça. Concede para eles essa graça, Senhor. Ó Deus, batiza-os hoje nesse batismo do amor, do ardor pelas almas perdidas. Porque mesmo exercendo um ministério diferente de evangelista, como eu exerço, o Senhor quer que nós façamos também o trabalho de evangelista. Porque a Tua palavra diz que uma das questões pelas quais o Senhor enviou o Espírito Santo é para sermos testemunhas do Senhor, onde quer que estejamos e para onde quer que iremos ir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Então eu peço ao Senhor, nos dá essa direção, essa instrução. Nos faça despertarmos para o ministério da reconciliação. Nos torne pessoas que usam as redes sociais, que usam a nossa boca, a nossa digitação, a nossa tecla, nossos dedos, nosso testemunho, para transmitir a reconciliação, até para aquelas pessoas que têm ideologias que nós não gostamos. Em nome de Jesus, nos faça amar essas pessoas e nos ajude a levar essa palavra de Deus para essas pessoas, em nome de Jesus. Está terminando a live. Deus abençoe você. E amanhã volte aqui das 10 às 11. E hoje, de 9 da noite às 10 da noite, live com a missionária Val, que mudou de horário. Beijo para você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.